Graça e paz, neste domingo, 9 de abril de 2023. Eu creio que nesta manhã, o Espírito Santo, o nosso Deus, Ele está em nós, para que nos ensine a palavra do Espírito, aquela palavra que nos libertou, que nos salvou, não segundo as nossas obras, mas as obras que Ele fez, enviando seu Filho, seu Nazaré, para completar 63 mandamentos, e completou, e trouxe para nós que estamos aqui hoje, no céu, nova terra, um reino inabalável, onde aqui você ama, você perdoa, você tem mansidão, que é domínio próprio, você é longânimo. Então você é nova criatura. Então isso aí é o Espírito Santo em nós, para que nós possamos saber, né, que a graça de Deus, né, o Evangelho é o poder em nosso coração, que nos concede esse amor, esse perdão, nos faz separar a lei da graça, porque a lei, ela permaneceu na cruz até o dia de hoje. A graça não, é o poder do Evangelho, onde aqui Deus nos ensina essa palavra em espírito e verdade, porque você e eu somos o milagre de Deus aqui nessa terra. Amém e graças a Deus. Então, meu amado, todos nós estamos em Cristo, somos nova criatura, tudo velho passou, aqui estamos no reino do Filho do seu amor. Quando um abençoado irmão ou irmã diz, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas que Senhor nós servimos, né? Eu aqui com a minha boca confesso que eu sirvo aquele que ressuscitou após a morte, Romanos capítulo 7, versículo 4, para que eu não engane as pessoas com palavras persuasivas, com palavras que não vêm do coração do Pai. Quando eu digo 7,4 de Romanos, eu sirvo aquele que ressuscitou após a morte, para que nós possamos dar fruto para Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, eu voltei, estou no coração dos meus filhos, que somos nós somos filhos dele. Então, sem saber separar ele da graça, né? Os irmãos diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais tarde, debaixo da escravidão, como fala Gálatas 4, 21. Existe filho da escrava, que é Ismael, e existe da livre, que é Isaac. Então, nós que somos da livre, né, podemos falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu não posso ficar debaixo de uma escravidão de um pastor, onde ele ordena aquilo que eu vou fazer, né? E Deus não ordenou que eu fizesse hoje o sacrifício, a não ser o de louvor. Esse aí eu tenho que fazer, que eu tenho que orar, eu tenho que louvar, eu tenho que agradecer a Ele pelo pão sobre a minha mesa e sobre a palavra no meu coração, que é a chave que abre porta e abre portão. Então eu posso falar em nome do Pai que eu estou aqui no reino de Deus, no céu, nova terra, e que o Espírito Santo está dentro de mim, para que me ensine você as palavras da verdade. Então dê um like e comente essa palavra, né? Porque aqui precisamos que essa palavra cresça nos corações daqueles que amam a palavra de Deus, o Espírito de verdade. Então, segundo Coríntios 4,7, Deus colocou em nós o Espírito Santo, que é um tesouro dentro de nós. Já está dentro de nós. Ele não vai entrar dentro de mim, dentro de você, quando você for para uma congregação. Você é a própria igreja, que hoje anela o bom perfume de Cristo. Onde você for, você está com Ele. Então, mediante essas palavras aqui, estamos no reino de Deus, onde o reino de Deus já veio. Lucas 17, 20. Então, Deus, olhando aqui para baixo, né? Isso antes da cruz, no século I, ele não viu nenhum justo sequer, naquele século. E ele disse, eu vou enviar o meu filho, que é o Nazareno, de Nazaré. Ele enviou para que viesse completar todas as obras da lei, o mandamento e ordenança. 63 cumpriu. 1 João capítulo 3, versículo 8. Então, ao se cumprir os tempos, hoje você entende a graça, que você separa a lei da graça. A lei ficou na cruz, João foi o último fora da lei, Lucas 16, 16, para que a graça fosse enviada ao apóstolo Paulo e ele viesse ensinar as igrejas hoje, né? De Romanos a Hebreus, ali está o filtro que o apóstolo Paulo usou para que entendesse a graça e o verdadeiro amor. Então aqui o semeador, Marcos capítulo 4, 10 em diante, passou a semear, né? 4, 10 de Marcos. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12
Aqui é ele os dois, tá? Aqui não é para nós, tá bom, abençoado? Aqui temos que filtrar tudo isso aqui e passar nas 14 epístolas que Deus deu do apóstolo Paulo, Romanos e Hebreus, para que entendêssemos isso aqui e pregássemos hoje a graça. Os 12 interrogaram a respeito das parábolas, né? 11. E ele lhe respondeu: a vós outro, vós é dado a conhecer o ministério do reino de Deus. Então o reino de Deus estava vindo aqui, Lucas, capítulo 17, versículo 20. Mulher, não me busque aqui nele, lá que eu vou estar dentro de vós. O reino de Deus estava vindo lá antes da cruz. Hoje aqui ele já veio, e estão buscando ele aqui, ali ou lá, que é o Espírito Santo que está dentro de nós, para que nós possamos aqui falar com a nossa boca, que está morto no reino de Deus. Novo céu, nova terra, aquilo já aconteceu. Porque o milagre sou eu, o milagre é você. Então tudo já aconteceu aqui, no século 21, em 2023. Nada tem de novo debaixo do céu nessa terra. Já fala Eclesiastes, né? Então, conheceu o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo é ensinar por meio de parábolas. Nós estamos dentro do reino de Deus. Os de fora não entendem a graça. Eu, quando prego a graça, as pessoas não entendem. Olha o 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para ele. Então, antes da cruz havia o pecado. Eles tinham que ser perdoados. Por isso ele veio. 1 João capítulo 3, 4, 5, 6. Ali diz, a transgressão da lei era o pecado. Hoje você está aqui no ministério do Espírito Santo. Você está no ministério do Espírito. Aqui você comete uma obra da carne e você vai pagar um preço. Né? Aqui você sabe o que você tem que fazer e o que não tem que fazer. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Mas só que hoje você já tem esse caminho. Que é Hebreus 10, 20. Você entrou pela porta e já entendeu esse caminho que aqui está dentro de você. Que é o próprio Cristo. Então, no 13, então ele perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? 14, o semeador semeia a palavra, né? Eu estou aqui semeando a palavra. 15, são estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouviu, logo vem Satanás. Eu prego aqui a graça. Não faz sacrifício. Não faz isso, não faz aquilo, não pega água após a oração. Então você não entendeu? Então Satanás vem e rouba essa palavra de você. Que é o próprio corpo de carne do irmão, que às vezes está dentro da sua casa ou está na rua. E você vai falar para ele essa palavra que ele não entendeu e tira de você essa palavra, tira da sua boca esse pão, que é essa palavra espiritual que desce no seu coração. E você passa a ser a nova criatura, como fala João 3,5. Então, 16, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Então, recebe com alegria, mas daqui a pouco tudo se vai embora, porque não tem raiz. 17, mas ele não tem raiz, tá vendo? Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, aqui eu recebi essa palavra tem 20 anos. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Muita angústia aconteceu na minha vida. Perseguição, mas eu não deixei essa palavra aqui. Eu estou até hoje com ela aqui. Eu confesso com a minha boca que o pecado foi abolido. Hoje, em graça, não existe pecado, porque o pecado não tem domínio sobre vós. Por quê? Não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. Então, o pecado era a transgressão da lei. Como Jesus tirou o Nazareno, para que você se visse outro, 7,4 de Romanos, hoje eu não tenho pecado, porque eu estou livre do pecado e da morte do juízo, porque tudo isso foi para o judeu. Então, aqui, no 18, os outros... Os semeados entre os espinheiros são os que ouvem a palavra. 10. Mas os cuidados do mundo, né? Por exemplo, a política, a fascinação, a riqueza e as demais ambições que os pastores e os irmãos criam na cabeça dele, na mente dele, nós temos uma mente espiritual, onde aqui eu separo 2,16 de 1 Coríntios e eu uso a mente de Cristo para não me meter em política. Então, aquele que se mete em política, aí vem... né? A fascinação, a riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra fica sufocada,
porque não entendeu a graça, não entrou pela porta. Continua na lei de Moisés, querendo a política, querendo o poder, querendo ter o mandato de pastor, de deputado, de presidente da República. Então fica ali preso à doutrina dos homens, debaixo da lei de Moisés. Ficando ela infrutífera. Agora o 20 é o meu coração, e a minha vida é o teu coração. Os que foram semeados em boa terra, né? Ele colocou em mim o Espírito Santo. 2 Coríntios 4:7, né? Eu tenho aqui o tesouro, está dentro de mim. Esse tesouro me leva até Cristo e trouxe ele para mim nesta manhã de domingo. Aqui ele está. Boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então aqui eu ouço ele falar o meu coração, que me ama e nunca me abandona. Por quê? Debaixo da lei, vão falar para você, os pastores, que Deus te abandona. Por quê? Você vê, não dá o dízimo, não completa uma campanha, não toma Santa Ceia. Então você está fora do reino de Deus. Mas quando você entende a graça, tudo isso aí é feitiçaria. A Santa Ceia, o dízimo, o batismo nas águas, isso aí são mandamentos de homens. Homens estes, desviados da verdade. Onde essa palavra aqui não caiu no coração dele? Como ele fala, que o Espírito Santo me revelou isso. Eles falam isso nas igrejas dele. Mas não revelou para eles que o dízimo nunca foi dinheiro. Sempre foi alimento. O batismo nas águas é uma simbologia. O batismo da cruz é o de Cristo, aquele que te batizou e te salvou. Romanos 6, 3 e 4. Então, se o Espírito Santo estivesse com eles, revelaria para eles isso aí. Mas não revelou. Então, aqui o Espírito Santo é isso aqui, ó. Hebreus capítulo 8, versículo 11 em diante. Ele falou, eu vou ensinar as igrejas. Você hoje é a minha igreja, perfeita, brilhante, sem ruga, sem mancha, sem defeito, que é Efésios capítulo 5, 6 e 7. Então, aqui do 8, 11 de Hebreus, é de fato repreendendo, diz... Vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso aí na cruz, tá? Nova aliança. A primeira aliança foi removida. Remove a lei para trazer a graça, né? 10:9 de Hebreus. Remove o primeiro para trazer o segundo, né? Como a Ageu falou 2:9. A glória da segunda casa, que é a graça de Deus, será maior do que a primeira, que é a lei de Moisés. A lei de Moisés não passou da cruz para cá, mas a graça está, que é o evangelho de poder e moderação no nosso coração. 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão, lá no deserto, para conduzir fora da terra do Egito. Estava no Egito. Então, o Egito é a lei de Moisés. O poço de Jacó é a lei de Moisés. O deserto é a lei de Moisés. Pois ele não continuou na minha aliança. Eu não atentei para ele, diz o Senhor. Por quê? Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, tá? Ele colocou na minha mente as leis dele. 1 Coríntios 2,16, eu tenho a mente de Cristo. Imprimiu aqui as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o teu Deus. Efésios 1,13, ele selou no meu coração o Espírito Santo, como selou no seu. Na escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 11, e não ensinará jamais cada um a seu irmão. Conhece a Deus? Nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, por quê? Todos me conhecerão, do maior até o menor, ou do menor até o maior. 12, pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia. Já fez tudo isso na cruz. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Tirou o pecado do judeu, traz no judeu. 1 João 3, 4, 5, 6. E trouxe graça para você e para mim. Você está livre. Por isso que você, 2 Coríntios 3, 17, né, o Espírito em você tem que ter liberdade. Então, debaixo da lei de Moisés, não tem liberdade. Por quê? Está preso a um pastor. A hierarquia do pastor. Os mandamentos do pastor. Por isso que a religião, ela prende você na religião dele lá. Então você não tem que ser um religioso. Você tem que ser um cristão. Conhecedor da verdade, onde o amor e o perdão já está no nosso coração. Assim que tem que ser, na graça, no amor e no poder. Para que possamos ser uma nova criatura e entender esse mistério. Que outrora estava oculto, hoje está no teu coração. Então a semente que está dentro de mim, aqui dentro de você, tem que crescer a 30, a 60 e a 100 por um. Para dar fruto para Deus. Que é Romanos 7,4, para que nós não venhamos a adulterar a palavra de Deus. Como Paulo falou, Gálatas 2, 20 e 21, não sou eu mais quem vive. Esse ver que tem na minha carne hoje veio pela fé, no Filho de Deus que me amou, e assim mesmo se entregou.
Então eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, serve isso o quê? Que ele morreu em vão. Ele não morreu em vão, ele morreu, ressuscitou e mora no meu coração, no seu coração. Hoje eu não sou mais o mesmo de antigamente. Desde o meu encontro com Cristo fiquei diferente. Enfim encontrei a paz que tanto procurei. Estava dentro de mim, eu encontrei. Como é que eu posso viver sem o Cristo no meu coração? Ele é o dono do amor, é o dono do perdão. Hoje eu sinto que a vida para mim vale muito, através do Espírito Santo revelado no meu coração. Hoje eu não sou mais o mesmo de antigamente. Para você mudar, tem que nascer da água do Espírito. Tem que receber da cruz o batismo de Jesus. Romanos 6, 3, 4. Eu quero com estas palavras contar as maravilhas que Jesus fez. Eu fui abençoado. Cristo é um presente que eu ganhei. Eu quero te falar do fundo do meu coração. Ele não tem preço. Ele é a nossa salvação. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta semana de domingo abençoada, Pai, onde aqui nós somos mais que vencedores e somos sua propriedade, porque reinamos em vida e estamos em perfeita vitória. Todo o amor que eu tenho foi Cristo que me deu. Antes da fundação do mundo, Ele me escolheu. Eu tenho salvação em Cristo, pela graça Ele me salvou. Me trouxe das trevas para no Filho seu amor. Eu tenho certeza que Cristo voltou. Eu fui selado pelo Espírito Santo, que é o Senhor. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e Ele é o meu consolador. Hoje eu sou o templo do Espírito Santo, morada eterna do Senhor. Foi por isso que Ele veio, com uma só oferta Ele nos salvou. Abençoa Deus. Hebreus 10, 14. Com uma só oferta Ele aperfeiçoou todos nós para a frente. Aquele que sacrifica e aquele que não sacrifica. Ele recebeu essa bênção do Pai no coração, só que não entendeu e fica escravo de um pastor, fazendo muitas obras religiosas, onde aqui você é livre para com Deus. Hoje eu ouço as palavras que Deus revelou para mim. Palavras de amor que eu jamais ouvi, estão gravadas dentro do meu coração. Eu aprendi, quero passar para você esse amor que em mim chegou. Abençoado amado Pai. Esse amor chegou no meu coração. E como é que eu estou hoje? Como eu estou? Jesus Cristo modificou a minha vida, me trazendo esta paz tão precisa. Amanheceu e eu preciso só falar que eu já tenho um Deus vivo dentro de mim. Ele é a minha alegria e é sem fim. Como hoje eu estou, reinando em vida e em amor. Eu creio que você também reina em vida e em amor e em perfeita vitória com o Senhor. 1,13 de Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E 1,13 de Efésios, ele selou você e eu com a inscrição na promessa. Você sacrificando ou não, Deus mora no seu coração. Assim eu creio, assim eu criei, e por isso eu falei, como Paulo disse, eu criei, por isso eu falei. Hoje eu creio e eu falo que eu sou abençoado e você também é abençoado junto comigo, porque somos irmãos em Cristo. Eu creio e declaro um domingo para você maravilhoso, que a paz do Senhor esteja no seu coração,
Amém, graças a Deus. Obrigado, meu Pai.